Cada episódio de X-Men 97 tem um final mais bombástico que o anterior e o episódio 5 extrapolou completamente essa ideia. Esse episódio foi uma adaptação clara da saga chamada Extinção das HQs, mas com muitos elementos misturados de outros arcos importantes, como o Massacre dos Mutantes, Era de Apocalipse e até Dinastia M. Foi um episódio que teve até morte de um X-Men, mas na minha visão, o mais importante de tudo o que aconteceu foi uma simples fala do Cable para Madelyne Pryor em Genosha. Ele está vindo. Quem tá vindo? Quem mandou as sentinelas para exterminar os mutantes de Genosha? Na história de Extinção foi a Cassandra Nova, a irmã gêmea maligna do Professor Xavier, mas como o Cable fala ele, eu já não acho que ela deve estar envolvida. Provavelmente vão guardar a personagem para Deadpool e Wolverine. No episódio passado apareceu uma foto interessante na parede do Forge. Nessa foto ele estava com um cientista chamado Dr. Adler e com o Bastion. Eu expliquei tudo isso na análise do episódio 4, mas é natural imaginar que o Bastion tenha enviado as sentinelas para Genosha, já que ele é um personagem totalmente conectado com esses robôs. Eu tenho a impressão que Sebastian Gilbert vai acabar sendo um vilão secundário do desenho, não acho que é dele que o Cable tá falando. E quais são as opções? O Bolivar Trask foi preso pela Val Cooper no primeiro episódio de X-Men 97, então não deve ter sido ele, a não ser que ele e a Val estejam conspirando para atacar os mutantes, o que também é uma possibilidade. Henry Peter Garrick também tá preso, como a gente viu no episódio 1. E tem os Amigos da Humanidade que estavam usando tecnologias das sentinelas para atacar os X-Men no primeiro episódio também. O Bastion se alia aos Amigos da Humanidade nas HQs no arco chamado Operação Tolerância Zero, e os últimos 3 episódios do desenho vão ser chamados de Tolerância à Extinção, partes 1, 2 e 3, então esse arco deve ser adaptado. E teve um cameo insano nesse episódio que também passou despercebido por muita gente, mas quando o Magneto olha para cima durante o baile, uma pessoa misteriosa de cabelos brancos passa rapidamente na frente da câmera. O corte de cabelo é idêntico, o Bastion apareceu nesse episódio, mas é aí que entra quem eu acho que está no controle de tudo mesmo, manipulando humanos e mutantes para começar uma guerra genética e tomar o controle do mundo. O Cable fala ele está vindo depois que o Bastion já aparece no baile. Então o Bastion não tá vindo, porque ele já tava lá, tem outro vilão prestes a dar as caras. Nos episódios 7 e 8 da segunda temporada, o Apocalipse aparece se passando por membro dos Amigos da Humanidade para manipular Graydon Creed Jr. e o grupo de extremistas anti-mutantes. O objetivo do Apocalipse era usar esses radicais para espalhar o vírus tecno-orgânico e disseminar o ódio contra os mutantes. É aquele mesmo vírus que aparece no episódio 3 quando o Cable é infectado. E também era o Apocalipse na primeira temporada quem estava usando a mística para se passar pelo Dr. Adler, o cientista que apareceu na foto na parede do Forge. A Marvel fez questão de colocar uma cena do Cable lutando contra o Apocalipse na abertura desse episódio. Então quando Nathan Summers fala que ele está vindo, a maior probabilidade é dele estar falando de En-Sabah Nur com certeza. Nada que a Marvel coloca nesses episódios é por acaso. E o que o Bastion tem a ver com o Apocalipse? Aí entra a Era de Apocalipse que eu menciono tanto nos meus vídeos. Nessa realidade alternativa das histórias dos X-Men, em Amazing X-Men número 1, HQ de 1995, os capangas do Apocalipse tomaram o controle das sentinelas e usaram elas para atacar os X-Men, algo que pode muito bem ter sido replicado nesse holocausto mutante de Genosha do episódio 5. E eu acho que em X-Men 97, o Bastion deve aparecer como um dos cavaleiros do Apocalipse, provavelmente o Cavaleiro da Guerra. Isso também vem das HQs da Era de Apocalipse. Sebastian Gilbert foi um cavaleiro na Terra 295. E por que muita gente não sabe que o Bastion foi um cavaleiro do Apocalipse nessa realidade alternativa? Porque ele não aparece nessas HQs em nenhum momento. Ele só é mencionado na HQ Amazing X-Men número 2, logo depois dos capangas do Apocalipse usarem as sentinelas contra os X-Men, é revelado que o Bastion era um cavaleiro no passado. É um fato canônico da Terra 295, o Bastion era um cavaleiro do Apocalipse, mas é algo que pode facilmente passar despercebido porque só é mencionado uma vez pelo Mercúrio, e ele nunca foi um cavaleiro do Apocalipse na realidade principal da Marvel, só na Era de Apocalipse mesmo. Tem muitas outras pistas ao longo do episódio de que realmente é o Apocalipse por trás de tudo, incluindo o próprio nome do episódio, e eu vou comentar tudo isso ao longo desse vídeo. E só um comentário rápido pra gente contemplar todas as possibilidades. É legal lembrar que em Dinastia Kang, nas HQs, a Val Cooper mandou sentinelas atrás do Conquistador, mas o próprio Kang tomou o controle das sentinelas e usou elas para atacar os Vingadores. E o Immortus aparece no desenho clássico dos X-Men no fim da 4ª temporada, reconstruindo o fluxo do tempo que o Apocalipse tinha bagunçado. É bastante improvável pelo momento atual, mas é interessante de imaginar que talvez essa fosse uma possibilidade quando começaram a desenvolver X-Men 97 e essa saga do multiverso. O episódio começa com o Gambit fazendo o Previously on X-Men. Lembrando, como eu comentei
comentei nas outras análises, no desenho clássico era sempre o Ciclope, mas em X-Men 97, quem faz o recap do que aconteceu antes é quem vai ter mais destaque no episódio. O Magneto fez o recap do episódio 2, a Jean do episódio 3 e a Jubileu do episódio 4. Tem uma cena importante nesse recap também, a Jean chamando a Madelyne de Jean. Fizeram questão de colocar justo esse momento e tem um motivo forte na minha visão. Isso porque na abertura do episódio tem um detalhe legal que deve ter passado despercebido por muita gente, mas a Jean usa o cabelo preso na apresentação dos personagens dessa vez. E em todos os outros episódios ela estava com o cabelo solto na abertura. E isso é importante porque a Madelyne prendeu o cabelo nesse episódio depois de passar todos os outros com o cabelo solto. No episódio 3 é isso, inclusive, que usam pra gente diferenciar as duas. A Jean, que salva os X-Men, prende o cabelo antes da batalha enquanto a Madelyne fica de cabelo solto. E na segunda temporada do desenho clássico, quando a Jean escaneia a mente do Cable, as visões dela mostram os pais dele e ela aparece com o cabelo solto, porque era assim que ela tava quando o Cable nasceu e quando ela passou aquela mensagem telepática pra ele. O cabelo preso na abertura pode ser mais uma pista muito forte de que foi a Jean quem saiu dos X-Men achando que era um clone e a Madelyne que entrou no lugar dela. São mais indícios de que o Fera mentiu no episódio 3, como eu falei na análise. Lembra dessa fala dele no episódio 2? The only safe and sure way to destroy your enemy is to make him your friend. Pois é, tô de olho. De toda forma, só pra não ficar confuso demais, eu vou continuar chamando a que tá com os X-Men de Jean e a que tá em Genosha de Madelyne, pelo menos até confirmarem se elas realmente estão trocadas ou não. Também tem cenas novas na abertura, assim como em todos os outros episódios. Dessa vez incluíram, como eu comentei há pouco, uma batalha do Cable contra o Apocalipse, retirada do episódio 18 da quarta temporada, algo que serve pra lembrar a gente da rivalidade e da ligação forte entre esses dois personagens, além de já dar pistas de que o Cable ia aparecer nesse episódio. Como eu venho dizendo, nada que a Marvel coloca nessa série é por acaso. Emma Frost e Sebastian Shaw, membros do Clube do Inferno, apareceram na abertura do episódio passado e depois apareceram nesse episódio. Crystal foi mencionada no episódio passado pelo Mojo e apareceu nesse também. O Morpho se transformou na Espiral no episódio 3, fazendo piada, e depois ela apareceu no episódio 4. Então a gente tem que prestar atenção no Apocalipse, que já apareceu na capa do Motendo no episódio passado e também na abertura desse episódio. O episódio da semana que vem vai ser Life Death Parte 2, então deve focar na história da Tempestade com o Forge e o adversário de novo, mas no episódio 7 é muito provável que o Apocalipse já dê as caras se seguirem o padrão dos episódios anteriores. Também trouxeram de volta cenas que apareceram em aberturas passadas, como a da Tempestade assumindo o posto de líder dos Morlocks ao derrotar a Callisto no episódio 5 da primeira temporada, e a cena do beijo da vampira no Gambit, tapando a boca dele com a mão na quadra de basquete, uma cena que aparentemente foi feita para a abertura e que não apareceu no episódio 1. Também continuam usando cenas da saga da Fênix Negra na abertura para manter a gente sempre lembrando dessa história. E tem outra cena nova, Noturno e Gambit lado a lado em Genosha, na mesma ponte em que Jubileu e Mancha Solar aparecem no episódio 4, quando são sugados para dentro do Motendo. Os dois batalham contra os guardas que escravizavam mutantes na ilha na primeira temporada. Essa também parece ser uma cena criada para abertura, a não ser que o Gambit e o Noturno também gostem de jogar o Motendo nas horas vagas. O episódio se chama Remember It, ou Lembre-se disso, uma frase clássica do Gambit no desenho dos anos 90, o que condiz com ele ser o protagonista do episódio. Mas essa mesma frase do Gambit também foi dita pelo próprio Cable pro Apocalipse no episódio 8 da segunda temporada. Então o nome do episódio traça um paralelo entre os dois personagens e faz o ele está vindo do Cable soar ainda mais como uma referência ao Apocalipse. Mas o significado do nome do episódio é bem mais profundo. Ele também faz referência ao sacrifício do Gambit no fim, quando ele repete essa frase pela última vez. Sem contar que o episódio inteiro é sobre memórias. A Jean aparece com dificuldade de se lembrar do passado, o Scott está sofrendo com as memórias do que aconteceu com o filho dele, a vampira também tem dificuldades de lidar com as memórias do passado dela, com o que ela viveu com o Magneto antes de entrar para os X-Men, e o próprio Magneto também se lembra de quando Charles Xavier contou sobre os sonhos dele pela primeira vez, de uma coexistência pacífica de humanos e mutantes num passado distante. Isso sem contar que o Wolverine também fala pra Jean que sabe tudo sobre se afogar em memórias. E além de tudo isso, esse nome também faz alusão ao próprio genocídio perpetuado em Genosha. É sobre como o mundo vai se lembrar desse dia. Remember It soa muito parecido com o Never Forget, Nunca Se Esqueçam, uma
uma frase sempre associada com os atentados de 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas em Nova York. O próprio Beau DeMaio, showrunner e roteirista da série, disse no Twitter que esse episódio é como se fosse o 11 de setembro desse mundo. Claro, a série se passa em 1997, 4 anos antes da queda do World Trade Center. Esse comentário do showrunner faz mais sentido ainda quando lembramos que a primeira imagem da série, a primeira coisa que apareceu no primeiro episódio, é uma imagem de Nova York com as Torres Gêmeas de pé. E o Beau DeMaio também disse que a metade final da série vai se passar em um mundo devastado pela tragédia, um mundo que não é mais seguro. Então prepara o coração, amigo, porque o bicho vai pegar a partir de agora. Uma repórter chamada Trish Tilby faz uma reportagem na mansão dos X-Men. É legal notar que o primeiro a ser entrevistado é o Fera. Ele coloca uma roupa toda chique e fica até acanhado falando com ela, uma alusão ao fato de que essa repórter foi interesse romântico do Hank nas HQs. Trish também apareceu no último episódio do desenho clássico e no segundo episódio de X-Men 97. E a reportagem é de um canal chamado FC News, que também apareceu no episódio 2. No desenho clássico ela trabalhava para outro canal chamado WJBK. Ela também entrevista a Jubileu, que aparece mais para fazer piada sobre a escola, dizendo que lá eles aprendem botando a mão na massa, com máquinas mortíferas gigantes e vampiros dinossauros. É legal comentar que em Novos Vingadores número 4, o Homem-Aranha chama o Sauron de vampiro dinossauro quando ele estava explicando para os outros membros da equipe quem era esse vilão. Ele é realmente um dinossauro que suga a energia dos outros. As máquinas mortíferas que a Jubileu menciona são as Sentinelas e o vampiro dinossauro é Carl Lycos. Wolverine e Morpho também aparecem jogando basquete de novo na quadra da mansão. O Mancha Solar e a Jubileu também aparecem assistindo ao mesmo programa de TV que estavam assistindo no episódio 3. E as cenas que a Trish pega dos X-Men para reportagem são, em maioria, cenas tristes dos X-Men em momentos de conflito e capturadas de vários ângulos diferentes ainda por cima. Quando a Trish vai entrevistar o Ciclope, ela toca na ferida, perguntando sobre o filho e a vida amorosa. Isso faz o Scott perder a linha completamente. E ela chama a Jean de Garota Marvel nessa cena, uma referência ao nome que ela usava nas primeiras aparições dela nas HQs, com o traje verde que a gente viu na Batalha da Lua da saga da Fênix Negra. Mas aqui é legal comentar que o Scott sempre foi o cara correto, que seguiu os ensinamentos do Professor X ao pé da letra. Mas em vários momentos o Ciclope segue esses ensinamentos mais porque quer a aprovação da figura paterna dele, que é o Charles, do que por realmente acreditar cegamente nesse sonho de paz. Nessa cena, por exemplo, quanto mais ele vai perdendo a linha, mais ele vai soando amargo e cheio de ressentimento com os humanos. Nas HQs isso também acontece. O Scott tem um lado sombrio que ele sempre tenta manter escondido, mas vira e mexe esse lado aparece. Em Vingadores vs X-Men, por exemplo, o Magneto fica preocupado que o Scott estava começando a se parecer demais com ele próprio no passado, quando era um vilão. O Scott vai ficando cada vez mais amargurado e as preocupações do Magneto se provam genuínas, já que o próprio Ciclope acaba matando Charles Xavier no fim dessa saga. É legal comentar também que os X-Men sempre foram figuras mais reservadas e fugiam dos holofotes, então provavelmente vai ser interessante ver como eles vão reagir ao fato de que vão se tornar figuras públicas depois dessa entrevista. Eles são tão reservados que quando eles morreram na história do adversário nas HQs, mesmo depois que eles voltaram à vida, eles continuaram fingindo que estavam mortos para operar nas sombras. O pior é que agora até o endereço deles é público, o que vai facilitar demais para figuras como o Bastion e as Sentinelas, por exemplo, invadirem a mansão e tomarem o controle, assim como acontece na saga Operação Tolerância Zero. Magneto, Gambit e a Vampira aparecem indo para Genosha. O líder dos X-Men menciona que aquele era o novo Pássaro Negro. Para quem não sabe, Pássaro Negro é o nome desse jato dos X-Men. E esse é o novo porque o antigo foi destruído no primeiro episódio quando atacaram o Molde Mestre e Bolivar Trask no deserto. Eu já contei a história de Genosha na análise do episódio 4, então não vou ficar repetindo tudo aqui. Se você quiser conhecer melhor a história dessa ilha, dá uma olhada na análise do episódio 4 também depois que terminar esse vídeo. Mas o que é legal de comentar aqui é que quando o Gambit foi escravizado em Genosha junto com Jubileu e Tempestade no episódio 7 da primeira temporada, foi o Cable quem ajudou eles a escaparem de lá. A primeira aparição do Cable no desenho clássico é em Genosha, assim como a versão adulta aparece pela primeira vez também nessa ilha em X-Men 97. E Genosha tá forrada de easter eggs e referências. Primeiro, as estátuas de Magneto e Professor X com os braços estendidos lembram muito as estátuas do Portão dos Reis na Sociedade do Anel, mas ao invés das mãos pra frente, meio que indicando uma passagem proibida, o Magneto e o Charles aparecem nessas estátuas com as palmas da mão pra cima, como se estivessem dando as boas-vindas aos visitantes, algo mais na linha da estátua de Earendil em Númenor que aparece em Anéis do Poder. A bandeira oficial de Genosha das HQs da Marvel também aparece várias vezes na cidade. Também tem um cartaz com o rosto do Magneto e a palavra liberdade. Esse pôster do Magneto foi inspirado em um pôster do Barack Obama com a palavra esperança. Tem outro pôster com uma frase dizendo Magneto está certo e no fundo tem vários com o M
meme da roupa dele no dia do julgamento do episódio 2. Magneto Estava Certo também é o nome de um arco das HQs que eu expliquei na análise do episódio passado. Dá pra ver um cartaz de uma escola de voo mostrando que os mutantes que podem voar estão aprendendo a usar melhor os poderes deles em Genosha. Lá os mutantes também estão sendo treinados. Tem outro cartaz para um lugar chamado Laser Vision Arcade. Visão de laser pode ser uma referência aos poderes do Ciclope, e Arcade, ou fliperama, pode ser uma pista do que acontece no fim do episódio. Se lembrar bem, no primeiro episódio do desenho clássico, a Jubileu é atacada por sentinelas logo depois de jogar fliperama. Mas Arcade também é o nome de um vilão das histórias dos X-Men nas HQs, então pode ser uma referência a ele. Tem uma loja que vende roupas com 4 mangas, provavelmente para acomodar mutantes como a Espiral, que tem mais braços do que o normal. Também tem um anúncio de salão de belezas que trabalha com unhas, escamas e chifres, tratando do visual de todo tipo de mutantes. E é claro que eu tenho que tentar listar todo mundo, ou a maior parte, pelo menos, dos personagens que apareceram em Genosha. Tem mutantes demais nesse episódio e eu vou falar todos que eu consegui identificar, ou pelo menos aproximar pelo visual. Começando por esse carinha rosa, que é um dos preferidos da galera que acompanha as HQs mais recentes. O nome dele é Glob Herman e ele já foi membro dos X-Men e Novos Mutantes, entre outras equipes. A primeira aparição dele nas HQs foi no primeiro capítulo que lançaram depois de E de Extinção. O pássaro que aparece voando entre as estátuas mais cedo também é uma mutante, que depois reverte para a forma normal dela. Pelo poder e pela aparência, essa pode ser Carmen Cruz, que já foi membro dos X-Men e também é metamorfa. Essa com asas, cabelo rosa e orelhas pontudas é a Pixie, uma mutante chamada Megan Gwyn, que também já foi membro dos X-Men. Claro, o Lich, membro dos Morlocks, que eu já expliquei em alguns vídeos, também aparece entre eles. Tem uma mutante com chifres que é a Lin Lee, que também já foi membro dos X-Men. Ela aparece inclusive no primeiro episódio da série na capa do Clarim Diário, um jornal que menciona um baile do Clube de Inferno, que pode ser uma referência ao baile que rola nesse episódio, mesmo que não chamem deliberadamente de Hellfire Gala aqui. Tem um personagem que faz um sorvete com as mãos e parece ser o Bob Drake, o Homem de Gelo. Será que o cara cansou de ser herói e virou sorveteiro? Ele era um dos X-Men originais, pô. Esse carinha com corpo de água pode ser a versão de X-Men 97 do Rainboy, um mutante chamado Carl Alston, que já estudou no Instituto Xavier. A garota que aparece caindo na água me lembra um pouco visualmente, pelas tatuas principalmente, a Christine Cord, a mutante conhecida como Long Strike. E o rapaz de costas pode ser o Slick, Quincy Merrill. Faria sentido os dois aparecerem juntos, já que eles têm um envolvimento romântico nas HQs. E o Slick ainda aparece depois no episódio agachando, numa posição que o personagem normalmente fica nas HQs. Outro personagem que aparece com asas e chifres é Gargoyle, uma mutante chamada Lavinia LeBlanc, que fez parte dos acólitos liderados por Êxodos. Claro, o Noturno também aparece em Genosha e eu já falo sobre isso. Também aparece o Homem Múltiplo Jamie Madrox, ainda usando o uniforme que ele usava na X-Factor. Vale lembrar que ele apareceu em uma foto no Rancho do Forge no episódio passado. Também aparece o próprio Êxodos Benedo Paris, um mutante que já foi membro dos acólitos do Magneto, carrascos do Senhor Sinistro e da Irmandade de Mutantes. Êxodos é um personagem importante das HQs dos X-Men. Inclusive, ele é um membro importante dos próprios X-Men na Terra 295, realidade alternativa da Era de Apocalipse. Nessa realidade, além de se juntar aos X-Men, ele também começa um relacionamento com a Cristal, outra mutante que também aparece nessa cena. No episódio passado, o Mojo disse que a Cristal tinha um show, então deve ser desse show que ela faz em Genosha que ele estava falando. Eu também já expliquei quem é a Cristal na análise do episódio 4. E quem está dançando com o Êxodos é a Cypher, Alyssa Tager, uma mutante que pode atravessar matéria sólida, como dá pra ver nessa cena. Outra que aparece pela pele roxa me lembra Kara Kilgrave, a Garota Púrpura, uma mutante filha de Zebadiah Kilgrave, o Homem Púrpura. Lembrando que o Kilgrave apareceu no episódio 8 da terceira temporada do desenho clássico. Essa é mais provável que seja a Kara Kilgrave, mas tem uma outra mutante de pele roxa, cabelos roxos e roupas verdes, que aparece na cena do ataque das sentinelas, que me parece ser a Blink, uma descendente do Apocalipse e personagem importantíssima da Era de Apocalipse. Vale lembrar que teve uma referência a Blink no episódio 2 de X-Men 97, uma referência que quem viu dublado perdeu, e eu falo sobre isso na análise dos 2 primeiros episódios também. Tem uma personagem que aparece ao lado da vampira com brincos em formato de explosão. Essa é a Tabitha Smith, a Dynamite, que apareceu com bastante destaque em X-Men Evolution, outra animação clássica dos X-Men. E no baile do fim do episódio também aparecem muito mais mutantes, claro. Um deles é o Azazel, que é
pai do Noturno nas HQs e também aparece em X-Men Primeira Classe. Outro que aparece no baile é Samuel Paré, um mutante conhecido como Squid Boy, que também já foi aluno da Escola Xavier. Uma das garotas que aparecem nesse baile tem umas tatuagens que me lembram muito a Loa, a Lani Ryan, que já foi membro dos X-Men, Defensores e Academia dos Vingadores. Outro que aparece é o Arcanjo, que é um dos membros originais dos X-Men e que apareceu na foto do escritório do Professor Xavier no primeiro episódio. Na foto ele ainda era o Anjo antes de se tornar um Cavaleiro do Apocalipse e ganhar as asas de metal. Legal lembrar aqui que o Morfo também se transformou nele no primeiro episódio de X-Men 97, quando o Pássaro Negro foi destruído. E na hora que o Cable aparece também dá pra ver a Marrow, mutante que é membro dos Morlocks nas HQs. No primeiro episódio tem um cartaz de desaparecido com uma foto dela em um poste. Ufa, achamos. Ela também apareceu brevemente no primeiro filme do Deadpool. Aliás, também aparecem, obviamente, vários Morlocks no episódio. Além do Leech e da Callisto, também aparecem o Erg, esse de tapa-olho e topete branco, a Scaleface, essa com mechas brancas, Tommy, a de cabelo colorido, Mask, esse de capuz e rosto amarelado, Sander, o grandão careca, e Ape, o baixinho de gorro. Esses foram os que eu consegui identificar ou aproximar. Voltando pra história, eu vejo muitas semelhanças nesse episódio com a Genosha do arco de Dinastia M. Além de E de Extinção, um arco em que o Magneto era o grande líder da ilha, muito da inspiração desse episódio parece vir de Dinastia M, quando ele também mandava em Genosha. E nesse arco das HQs, Charles Xavier estava morto e o túmulo dele dizia: ele morreu para que Genosha pudesse viver. É uma baita mistura maravilhosa de elementos dos quadrinhos. Os prédios futuristas aqui têm um design muito parecido com a Genosha de Dinastia M, quando a Wanda alterou a realidade do mundo inteiro para criar um mundo onde os mutantes pudessem viver pacificamente e as sentinelas, na verdade, trabalhavam para proteger os mutantes. Magneto e família mandavam no mundo usando Genosha como base. E nessa história também rolou um baile em Genosha que foi atacado. Mas esse baile de Dinastia M foi atacado pelos heróis, que usaram uma sentinela para invadir a ilha, tentando fazer a realidade voltar ao normal. Quando pousam em Genosha, os X-Men se deparam com mutantes erguendo faixas e celebrando a chegada deles. Um contraste interessante com os protestos dos amigos da humanidade e humanos preconceituosos que levaram faixas com mensagens anti-mutante no julgamento do Magneto no episódio 2. Uma das faixas diz "mutantes importam", em alusão a vidas negras importam. Outra diz que o Magneto está certo de novo. Tem faixas dando boas-vindas aos X-Men e outras com o logo da equipe. Também dá pra ver a bandeira de Genosha mais uma vez, balançando com o vento durante o pouso do Pássaro Negro, que tem uma coroa de flores no formato de um X, dizendo boas-vindas X-Men. Coroas de flores normalmente são associadas com velórios, né? Talvez fosse mais uma pista de que a desgraça estava por vir. Essa cena também tem uma vibe muito parecida com Dinastia M. Em um dos capítulos dessa HQ, o Magneto recebe o Doutor Destino e outras lideranças do mundo pro baile que ia acontecer na ilha, como eu comentei agora há pouco. A chegada dos X-Men aqui emula, de certa maneira, a chegada de Victor Von Doom em Genosha em Dinastia M. Mas aqui eles são recebidos pela Madelyne Pryor e pela Val Cooper. Repara como a Madelyne cumprimenta os X-Men nessa cena. Eu não vou falar nada. Aí o Noturno também aparece para receber eles. Isso mostra que Genosha em X-Men 97 está fazendo o papel de Avalon nas HQs da Era de Apocalipse. Avalon era um refúgio para mutantes nessa realidade alternativa da Era de Apocalipse e o Noturno foi o X-Men incumbido de levar mutantes para se refugiarem lá. A presença dele na ilha indica que isso é uma adaptação desse arco de Excalibur. Avalon na Terra 295 fica onde seria a Terra Selvagem no universo principal. Nas HQs da Era de Apocalipse, o Noturno vai para Avalon de navio, e esse navio era pilotado pela Callisto, líder dos Morlocks. E no episódio 2 de X-Men 97, a Callisto foi vista junto com os Morlocks indo de navio para Genosha. Mais referências. O Gambit menciona monges assassinos, em referência ao episódio 8 da quarta temporada, a primeira aparição do Noturno no desenho clássico, quando ele é perseguido por extremistas religiosos em um monastério, porque achavam que ele era um demônio, julgando a aparência dele. Mas isso também é uma referência a um grupo de vilões das HQs chamado Purificadores. Os Purificadores são um grupo de extremistas religiosos que buscam proteger a Terra dos mutantes. Eles são muito importantes no arco chamado Complexo de Messias das HQs, quando tentam matar Hope Summers, a filha adotiva do Cable, que foi a primeira mutante a nascer depois do dia M, dia em que a Wanda fez os mutantes praticamente serem extintos em Dinastia M. Nessa saga,
saga, além dos Purificadores, o Senhor Sinistro também estava tentando capturar a criança e todos acabam se envolvendo em uma batalha contra os X-Men. Foi aí que o Cable conseguiu salvar a Hope e levou ela pro futuro. A vampira fica maravilhada com Genosha nessa cena e diz que é exatamente como ele disse que seria. O Gambit acha que ela estava falando do Professor Xavier, mas ela claramente estava falando do Magneto, mais um momento de climão entre os dois. Gambit também menciona como as maçãs são caras na ilha e realmente $10 por uma maçã não é pouca coisa não. Mas isso serve para mostrar como a ilha ainda vivia com a escassez de recursos. A falta de comida provavelmente é o que faz o preço da comida subir. E a vampira paga o vendedor com uma nota roxa, que parece ter a imagem do Palácio de Genosha, o que mostra que a ilha já tem até a própria moeda e provavelmente os X-Men deram uma passadinha em uma casa de câmbio antes de viajarem para lá. Em um lago do lado de fora da mansão, a Jean usa os poderes telecinéticos dela para abrir um espaço na água. Ela usa algumas bolas de água para projetar visões das memórias dela. É legal reparar como ela meio que cria um muro de água ao redor dela, como se ela estivesse se protegendo do resto do mundo. Dentre as imagens que ela projeta, tem uma que apareceu como uma foto emoldurada no quarto dela no episódio 3. Essa é uma foto que recria a principal imagem de divulgação de X-Men 97, que foi inspirada em uma imagem das HQs de X-Men volume 2, número 11, mas que nas HQs tinha Psylocke no lugar da Jean. Tem uma imagem dela como a Fênix junto com os X-Men, outra imagem do casamento dela e do Scott, e outras duas imagens mostram ela com o Scott, uma dos dois se beijando e a outra dos dois aparentemente posando para uma foto. Essas memórias nessas bolas de água lembram muito visualmente um globo de memórias que os Shi'ar deram para a família da Jean nas HQs, logo depois que ela morreu na saga da Fênix Negra. Era um presente para os pais da Jean poderem ver imagens dela em 3D, sentirem até a essência dela no momento de luto e para eles reterem as memórias dela fisicamente. Depois disso, a história vai cortando entre o Scott e a Jean, ambos comentando sobre um evento em Nevada, quando Jean, com os poderes da Fênix, conseguiu bloquear os poderes do Scott por um momento e os dois trocaram olhares. Esse é um momento chave das HQs da saga da Fênix Negra. Isso acontece no topo de uma montanha e é tão importante que é por isso que o Scott aparece no topo de uma montanha nos créditos de abertura. É legal comentar que ela diz que isso aconteceu em Nevada, mas nas HQs aconteceu no Novo México. E a versão disso do desenho, algo parecido aconteceu no episódio 5 da primeira temporada, quando os poderes do Lich fizeram o Scott perder os poderes dele e a Jean finalmente pôde olhar nos olhos do Ciclope, com os dois se beijando. Essa cena até apareceu nas visões da Madelyne do episódio 3. Mas o legal aqui é que eles não estão lembrando disso juntos, eles estão separados e contando para pessoas diferentes, o que mostra que os dois realmente estão divididos. E a Jean nem tem certeza se essa memória é dela ou se era da Madelyne. Ela chega até a esquecer que o Wolverine estava presente quando ela se tornou a Fênix, por exemplo. Ela também lembra nessa cena sobre a conexão psíquica que tinha com o Scott, algo que também vem da cena dos dois no Novo México nas HQs da Fênix Negra. Foi lá que estabeleceram essa conexão. Esse episódio mostra que o Scott tem essa ligação psíquica com a Madelyne. E o Scott fala que a Jean ainda era a mesma garota que derrubou os livros dele quando os dois se esbarraram no primeiro dia de aula na mansão. No filme X-Men Apocalipse aconteceu o inverso. Os dois se esbarraram e foi a Jean quem derrubou os livros. E em X-Men o confronto final, a Jean com a força da Fênix também bloqueou os poderes do Scott. Então já tiveram várias referências a esses momentos nos filmes da Fox também. Aí a Jean beija o Wolverine. Claro, os dois se beijando não é novidade nenhuma. Isso já aconteceu até na capa de Fabulosos X-Men número 394, também aconteceu na própria saga do Inferno, que foi adaptada no episódio 3, e até na série spin-off do Chris Claremont, chamada X-Men Forever, quando a Jean chega a falar para todos os X-Men com todas as letras que o Wolverine é o homem que ela ama, o que deixa o Scott extremamente confuso. Isso especificamente acontece em uma realidade alternativa chamada Terra 161, mas a série então mostra que a Jean tem sentimentos pelo Wolverine também, assim como nas HQs. E as bochechas dela ficam até rosadas depois do beijo, reforçando esse sentimento. Mas o que esse beijo mais me lembra é da Era de Apocalipse, quando os dois foram um casal por 20 anos. Isso porque nessa cena o Wolverine chama ela de Red, que seria um apelido como Ruiva, que era exatamente o apelido que ele usava para chamar ela carinhosamente na Terra 295. Inclusive, em X-Men Alpha número 1, o Logan chama ela de Red logo antes dos dois se beijarem, igualzinho nessa cena. Até as expressões e sobrancelhas dos dois parecem ser retiradas diretamente das páginas dessa HQ. A única diferença é que o Wolverine tá de olho aberto no desenho, porque aqui ele é pego de surpresa pelo beijo. De resto, é tudo absolutamente idêntico. E é nessa HQ também que o Alto Conselho Humano aparece pela primeira vez, assim como acontece com o Conselho Interino de Mutantes nesse episódio. Eu já falo sobre a ligação entre esses dois grupos. A Jean também fala sobre o tanto de vezes que o Wolverine viu o sol nascer, uma alusão ao fato de que ele nasceu
nasceu nos anos 1800 e tem mais de 100 anos de idade. Lembrando que o Wolverine também aparece na 5ª temporada lutando lado a lado com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. E aqui o Wolverine responde que só viu uma pessoa como ela em toda essa longa vida dele. Bonito demais, né? Também parece ser uma referência ao beijo dos dois em X-Men Alpha número 1, quando a Jean fala que o Wolverine é o único mundo que ela conhece. E depois do beijo, o Wolverine fala isso aqui. You're Jean Grey, he's Scott Summers. Those are the rules. É triste ver que o Logan, mesmo querendo tanto e há tanto tempo, teve que recusar esse beijo. Essa é a regra, Jean e Scott, algo que pode fazer referência até a alguns fãs que sempre estranharam e reclamaram quando a Marvel colocou Jean e Wolverine se envolvendo romanticamente. Não é o meu caso. Mas essa fala é quase como se o Wolverine estivesse falando com a gente diretamente, quebrando a 4ª parede e explicando que ele não pode ficar com a Jean porque isso é contra as regras. Para finalizar essa frase, o Logan ainda lança um "Enough said", clássica frase do Stan Lee que ele dizia com frequência e chegou até a virar o nome de uma série de HQs que a Marvel lançou em 2001, só com imagens sem falas, depois dos atentados de 11 de setembro. Até um dos capítulos de Dinastia Kang fez parte dessa série chamada Enough Said e não tem nenhum balão de diálogo em todo o quadrinho, literalmente. Se tem alguém que pode entender o que a Jean tá passando nesse momento é o Wolverine. Vale lembrar que no episódio 16 da 4ª temporada, o Logan descobre que o programa Arma X implantou memórias falsas nele e ele não sabia, dentre tudo que ele lembrava, o que era real e o que era falso. Algo bem semelhante ao que está rolando com a Jean nesse momento. Aí vem a cena do conselho que eu acabei de comentar. Emma Frost e Sebastian Shaw aparecem como representantes do Clube do Inferno. É legal comentar que nas HQs, pouco depois que o Magneto assumiu como líder dos X-Men, os dois chegaram a convidar ele para um cargo de liderança no Clube do Inferno, o que é essencialmente o que eles estão fazendo aqui. A Moira McTaggart aparece como uma representante humana junto com o namorado dela, Banshee. A Callisto também aparece representando os Morlocks. E claro, a Jean Grey, Madeline Pryor também tá por lá. Esse Conselho de Mutantes é legal porque é uma adaptação, na real uma inversão do que acontece na Era de Apocalipse das HQs. Na Terra 295, os humanos montam o Alto Conselho Humano para tentar combater a ameaça dos mutantes. Tinha uma única mutante que fazia parte desse conselho e era justamente a Emma Frost, que tinha sofrido lavagem cerebral. Por isso é interessante ver a própria Emma perguntar quem convidou a Moira, uma humana, para fazer parte ali. É uma adaptação inversa perfeita. Claro, esse grupo também tem semelhanças com o Conselho de Krakoa das HQs, que também tem a Emma Frost e Sebastian Shaw como membros, por exemplo, além de Jean Grey, Exodus, Mística e o próprio Senhor Sinistro. E um comentário legal, nas HQs a Moira é na verdade uma mutante também, mas ela não sabia disso por muito tempo, porque o poder dela é reencarnar toda vez que ela morre, voltando no tempo pro momento em que ainda estava no útero, mas retendo as memórias da vida anterior. Ela só descobriu que era uma mutante quando morreu pela primeira vez. E o outro poder dela é que ela não pode ser detectada por nenhum sistema de rastreamento de mutantes. Ela sempre é considerada humana. Isso tudo é fundamental na história de Krakoa e é por causa desse poder de renascer depois da morte que ela consegue ajudar o Charles Xavier a construir a ilha. Então pode ser que ela seja uma mutante no desenho também. Aparentemente ela morreu no ataque, então ela pode descobrir esse poder agora, mas mais tarde eu falo sobre isso. O Magneto aqui começa a relembrar de quando ouviu o Charles descrever o sonho dele de uma coexistência pacífica pela primeira vez. Isso traça um paralelo com a vampira mais tarde no episódio, fazendo a mesma coisa ao contar pro Gambit de quando ouviu sobre os sonhos que o Magneto tinha para a raça mutante. Só que diferentemente da cena da vampira com o Gambit, quando o Magneto fala, a gente não vê nenhum flashback. A gente nunca vê o Professor X se mexendo ou falando em X-Men 97. Ele vive exclusivamente nas memórias dos personagens e nossas. A gente só vê ele em fotos ou ouvimos personagens lembrando sobre ele e falando sobre ele, pelo menos por enquanto. E nessa cena também vemos a Madelyne durante a reunião, usando a ligação psíquica que tem com o Scott e meio que fingindo ser a Jean, conversando com ele mentalmente. Dá pra sentir que no fundo o Ciclope quer ficar com a Madelyne, que é mãe do filho dele. Os dois trocam beijos até a Jean aparecer totalmente pistola e levar os dois pro plano astral. Quando a Madelyne volta pra reunião, a Emma Frost, que é telepata, percebe na hora o que tava rolando. Óbvio que ela tava xeretando na mente da Madelyne. E essa cena toda, incluindo o sorrisinho da Emma Frost, também fazem referência ao período que Emma Frost e Ciclope começaram um romance telepático proibido nas HQs de Grant Morrison, semelhante ao que tá rolando com a Madelyne agora. Eles acabaram até se tornando um casal por anos depois da segunda morte da Jean Grey. Na realidade distorcida de Dinastia M, os dois também eram um casal. E é a própria influência da Emma que ajuda o Ciclope com o tempo a libertar aquele lado sombrio
sombrio dele que eu comentei mais cedo no vídeo. O Magneto chama a Vampira pra ser a rainha dele, os dois têm um diálogo fantástico, com o próprio Magneto reconhecendo os sentimentos do Gambit por ela, e os dele também, e isso faz com que a Vampira entre numa espiral lembrando do passado dela com o Magneto na Terra Selvagem. Esses flashbacks do passado dos dois fazem referência à HQ Fabulosos X-Men número 274, bem no fim daquele primeiro arco de herói do Magneto, quando os dois começam a demonstrar uma atração um pelo outro, mas acaba não rolando nada. Aí os dois acabam ficando juntos de fato na Era de Apocalipse. Nessa realidade eles chegam até a ter um filho juntos. Essa parada do Magneto poder tocar na Vampira também surgiu pela primeira vez nas HQs da Era do Apocalipse. E as roupas que a Vampira usa nas memórias do passado na Terra Selvagem são idênticas às dessa HQ que os dois começam a se engraçar, Fabulosos X-Men 274. É legal lembrar que na segunda temporada do desenho clássico foi estabelecido que o Magneto tinha construído uma cidadela na Terra Selvagem no passado e tinha tentado começar um primeiro reino para ele por lá, semelhante ao que virou Genosha nesse episódio. Mais tarde, o Senhor Sinistro tomou controle da região. Em uma dessas cenas, a Vampira tem um livro na mão que é chamado Savage Land, Savage Hearts. Nesse flashback, a Vampira também aparece usando os clássicos trajes verdes de quando ela era vilã nas HQs, antes de entrar para os X-Men. A mãe adotiva dela, que era a Mística disfarçada, também aparece nessas cenas. E uma parada mais legal ainda para lembrar é que na segunda temporada, quando os X-Men foram capturados pelo Senhor Sinistro na Terra Selvagem e perderam os poderes temporariamente, foi aí que rolou o beijo do Gambit da Vampira no desenho. Então o passado romântico dela tem uma ligação muito forte com esse lugar. Seguindo a história, enquanto a Vampira discute com o Gambit, ele joga a Rainha de Copas na fogueira. É a mesma carta que ele deixou cair quando viu ela saindo do escritório do Magneto no fim do episódio 2. Essa carta simboliza o amor dele por ela. Ela é a rainha do coração dele e está deixando ele de coração partido. E é legal reparar que a roupa do Gambit nessa cena lembra bastante a que o Wolverine usava quando adotou o nome de Caolho para se infiltrar no crime organizado de Madripoor nas HQs. Claro, sem o tapa-olho. Aí chega a hora do baile. Primeiro é legal falar que o Ato, o Vigia, aparece no céu no começo dessa cena, como várias pessoas comentaram no meu vídeo de primeiras impressões. Eu adoraria que isso fosse uma pista de que os X-Men podem aparecer na terceira temporada de What If, mas eu não acho tão provável assim. Os roteiristas têm liberdade quase total para fazerem o que quiserem com What If, mas a única regra, pelo menos nas primeiras temporadas, era que não podiam usar os X-Men nem o Quarteto Fantástico. Talvez isso tenha mudado, tomara. Mas o Vigia aparece aqui porque nas HQs ele sempre aparece quando tem uma catástrofe prestes a acontecer. Ele aparece na saga da Fênix Negra, aparece em Invasão Secreta e em diversas outras histórias quando o bicho tá pegando. Então essa aparição dele aqui pode ser só um sinal de alerta, uma pista do que ia rolar no episódio a partir daí. Em What If mesmo, ele também aparecia em momentos como esse. Ele até chegou a aparecer no próprio desenho clássico dos X-Men também, no episódio 16 da terceira temporada durante a saga da Fênix Negra. E recentemente ele também apareceu em I Am Groot na segunda temporada, também é legal lembrar. Aliás, falando no Vigia, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Fera, como uma galera disse nos comentários dos meus vídeos. Eu adoro o Fera, eu só tô vendo pistas de que esse pode ser o Fera Negro nessa animação sendo adaptado. Quem não gosta do Fera é o Vigia. O Ato nunca pode agir ou interferir em nada, ele só pode observar. Mas em All New X-Men número 25, ele não aguentou e apareceu só pra falar pra Hank McCoy que não ia com a cara dele. Voltando, o baile traz muitas referências a uma HQ recente de 2023 chamada de Hellfire Gala, que mostra justamente um baile do Clube do Inferno na ilha chamada Krakoa. O baile é atacado por Nimrod, a super sentinela do futuro, e por diversas sentinelas. Lembrando que o Bastion é meio que uma fusão do Nimrod com o Molde Mestre, inclusive. Nessa HQ rola uma devastação e o Homem de Gelo, que é um mutante nível ômega e membro dos X-Men, morre na batalha. A Jean também morre e o Ciclope chega até a perguntar nesse momento por que não conseguia sentir ela, igual o que acontece com Vampira e Gambit no final desse episódio. Mas na HQ, o Scott estava se referindo à ligação psíquica dos dois, não ao toque mesmo. Na cena do baile, a música que toca é Happy Nation, do Ace of Base, uma música absolutamente perfeita para descrever o que está acontecendo e o que Genosha deveria ser. Se você lembrar bem, a gente ouviu essa mesma música durante as visões da Jean na mente do Garrick no episódio 1.
A música fala sobre uma utopia, uma nação feliz, sobre salvação e fraternidade humana. Isso sem contar que a música fala sobre viagem no tempo também e sobre um homem que morre, mas as ideias dele não. É realmente uma escolha de música impecável. Magneto e Vampira fazem questão de dançar no ar, voando, em uma demonstração de poder. O vestido da Vampira nessa cena é o mesmo que ela usa em X-Men Volume 2, número 4, o clássico quadrinho do jogo de basquete que foi mostrado no episódio 1. A cena da abertura do Gambit com a Vampira na quadra também é retirada dessa HQ, mas nesse quadrinho ele ganha um soco dela e não um beijo. E nessa HQ ela usa esse vestido pra um date com o Gambit, depois de perder uma aposta com ele no jogo de basquete. O Gambit se levanta na hora que a Vampira aparece, mas o Magneto vai voando encontrar ela ao mesmo tempo, mostrando que ela nesse momento é inalcançável pra Remy LeBeau. Lembrando que no começo do episódio, o Magneto chegou a lembrar o Remy que ele é o único dos três que não pode voar. As mãos dos dois se aproximam com o Gambit no meio. O Remy até aperta os olhos atento, como se estivesse torcendo para os dois não conseguirem se tocar. Quando o Magneto beija a Vampira, todo mundo fica chocado. A Emma Frost dá até uma risadinha suspeita, como se ela quisesse que aquilo acontecesse. Mas o choque deles tem a ver com o toque das peles. O Magneto beijar a Vampira faz ele parecer ainda mais poderoso e invulnerável do que ele já era antes. E a Vampira, nesse momento, percebe que ela quer mesmo ficar com o Gambit, até repetindo uma frase que o próprio Gambit falou pra ela mais cedo nesse episódio. Aí a Madelyne Pryor tem mais uma visão do futuro, igual a que ela teve quando invadiu a mente de Henry Peter Garrick no primeiro episódio. Mas dessa vez parece que alguém enviou essas visões pra mente dela. Uma espécie de raio atinge a testa dela antes das visões começarem. Lembra que na visão dela do episódio 1 apareceu uma espécie de redemoinho esquisito em forma de gente? Nesse episódio descobrimos que aquele era o próprio Cable adulto. É a mesma voz e até diz a mesma frase. Um redemoinho também é como representaram o vórtex temporal que aparece na segunda temporada, quando o Bishop alterou o futuro e isso acabou prejudicando o futuro ainda mais distante do Cable. Então essa realidade ainda pode ser alterada, claro. E na visão do episódio 1, a Madelyne viu um cemitério com milhares de túmulos de mutantes, visual que lembrava muito Dias de um Futuro Esquecido, até com o céu rosa lembrando da cena dessa HQ. E aí o Molde Mestre surgiu do nada, essencialmente o que acontece nesse episódio. Túmulos de mutantes e Molde Mestre. A visão dela terminava com uma explosão verde, também igual ao que acontece nesse episódio, logo antes da Mega Sentinela aparecer para destruir a ilha. As visões que ela tem nesse episódio são praticamente todas as mesmas do episódio 1, mas tem uma imagem nova, uma visão de diversos ratos do ponto de vista de alguém que parece estar coberto por escombros. Será que podem ser visões do Magneto depois de ter sobrevivido ao ataque das sentinelas no fim do episódio? Também tenho que comentar que, como ela está com o cabelo preso nessa cena, a sombra dela no chão fica com um formato diferente. Muitas pessoas comentaram no meu vídeo de primeiras impressões e realmente essa sombra tem um formato idêntico ao do próprio Apocalipse. Aí o Cable aparece mandando parar a música e corre na direção da Madelyne. Por que ele manda a música parar? Provavelmente porque ele estava tentando se comunicar com a mãe e o barulho estava atrapalhando. Mas se fosse isso, talvez ele tivesse pedido para pararem os fogos de artifício também. Será que a música é o que chama as sentinelas? Será que a música é o sinal, a deixa para atacarem? Eu juro que eu procurei que nem louco, mas não vi o DJ em momento algum. Agora eu quero saber quem colocou a música ali. O Cable fala de novo não e é sugado de volta pro tempo dele, o que dá a entender que essa viagem dele pro passado não deu certo, foi em vão. Isso faz pensar que talvez ele tente várias vezes até conseguir reverter esse holocausto mutante que rolou em Genosha. Talvez fale algo parecido com a série do Loki, quando o Deus da Trapaça ficou preso em um loop até conseguir consertar o tear temporal. Aqui também é legal lembrar que esse cubo que aparece no braço dele deve ser uma versão nova. No episódio 18 da quarta temporada, o mesmo da cena que aparece na abertura desse episódio, o Apocalipse roubou essa tecnologia do Cable. E o Cable acabou sendo sugado de volta pro tempo dele contra a própria vontade, aparentemente. Isso pode ter acontecido porque Ensabanur deve ter hackeado esse cubo para não deixar o Cable concluir a missão dele. E claro, viagem no tempo para resolver o problema, desfazendo o universo que estava alterado para a realidade voltar ao normal, é exatamente o que acontece no fim da Era de Apocalipse. E como eu falei, nesse episódio rola
uma adaptação sensacional do arco de Grant Morrison de 2001 chamado E de Extinção. O visual dessa sentinela esquisita, gigante, que parece um inseto, é retirado diretamente dessas HQs que mostram a dizimação da população de Genosha pelas mãos das sentinelas. Nesse arco, metade da população mutante do mundo estava vivendo em Genosha e mais de 16 milhões de mutantes são exterminados. A única sobrevivente da ilha é a Emma Frost, e é nessa saga que ela descobre que também tem o poder de transformar o corpo em diamante. É por isso que ela sobrevive. Tem um momento de partir o coração durante essa cena de extermínio, quando o Noturno está gravemente ferido e a vampira olha para ele preocupada. Ela faz um movimento na direção dele e no meio do caminho percebe que está sem luvas e não pode tocar nele para ajudar. Durante o baile ela estava usando um vestido sem manga, aproveitando o fato de que o Magneto podia tocar nela. Parece que ela se perdeu no momento e por um instante esqueceu que não podia tocar nos outros, assim como a Tempestade se perdeu no momento durante o episódio passado, enquanto passeava a cavalo e quase caiu de um penhasco. Nesse momento da vampira com o Noturno tem mais um detalhe interessante que eu vou comentar já já. Mas nessa cena do genocídio também rola outra adaptação inversa. Essa batalha tem uma ligação interessante com a história do Massacre dos Mutantes, outro grande clássico dos X-Men, quando o Senhor Sinistro manda os carrascos caçarem os Morlocks pelo esgoto de Nova York. Mas é inversa no desenho porque nessas HQs, o líder dos carrascos era o Gambit, antes dele se juntar aos X-Men. Ele era o responsável por caçar os Morlocks. E nesse episódio é ele quem salva, ou pelo menos tenta salvar os Morlocks desse ataque. E esse arco do Massacre de Mutantes tem consequências pesadas para os X-Men. Depois disso, a equipe acaba ficando extremamente abalada e a formação muda drasticamente por muito tempo, algo que a gente também tá vendo acontecer na série. O Magneto usa um trem como se fosse um chicote para atacar essa sentinela. Ele também é atormentado nessa cena por memórias da infância dele em Auschwitz, traçando um paralelo desse holocausto mutante com o outro holocausto que ele também viveu. Então ele grita furioso que os mutantes mortos seriam vingados. O simbolismo aqui é forte, porque ele tá se lembrando de Auschwitz, vingando os mortos e usando um trem para atacar a sentinela. E os trens foram o modo de transporte mais utilizado para levar prisioneiros para os campos de concentração na Segunda Guerra. A própria Kitty Pryde aparece em um trem indo para o campo de concentração em Dias de um Futuro Esquecido nas HQs. Quando a sentinela estava carregando um disparo para atacar todos que estavam no telhado, tem um cameo bem rápido do próprio Paul DeMaio, o showrunner e roteirista da série. A estátua do Magneto sem cabeça no fim da batalha também traça um paralelo com o primeiro episódio, quando o Molde Mestre aparece sem cabeça após ser destruído pelos X-Men. E foi a divisão de ciências da própria Val Cooper quem foi desmontar o Molde Mestre no primeiro episódio. Então eu não duvido nada de que ela tenha algum envolvimento com essa história. E como teve a lista de quem apareceu, tem que rolar a lista de quem morreu também, né? Então bora lá, quem morreu? Dentre os personagens que aparecem mortos em macas durante a batalha estão Calisto, Sebastian Shaw, Cristal, Squid Boy e aparentemente a Moira MacTaggert. Eu não sei se ela morreu de fato ou se ela tá desacordada, mas como eu falei antes, a morte dela pode ser um ponto importante pro futuro. Talvez role a adaptação de Krakoa nas próximas temporadas. A Calisto, inclusive, parece que estava lutando e tentando sobreviver. Aparentemente, a gente vê o momento exato da morte dela quando a pupila dela se contrai. É legal lembrar que foi o Magneto quem salvou os Morlocks no episódio 2 e mandou eles pra Genosha. Na ocasião, ele fez essa promessa aqui pro Lich. And I promise you, child, you shall never be afraid again. E o Lich, desesperado, agarrando o Magneto nessa cena, me derruba. Agora, quando eles são atacados, o Magneto fala pro Lich, que significa não tenha medo em alemão. Lembrando que o Magneto é um sobrevivente do Holocausto e essa é uma frase que ele provavelmente ouviu muito em alemão na infância. Quem tava com ele nesse momento eram Lich, Tommy, Ape e Urg. O Magneto eu acho que não tá morto. A regra na Marvel é sem corpo, sem morte. O Magneto não deve ter morrido, assim como o Caveira Vermelha não morreu no primeiro filme do Capitão América, nem o Jaqueta Amarela morreu em Homem-Formiga, só pra dar alguns exemplos. Inclusive o Magneto é dado como morto na saga do Asteroide M nas HQs, mas volta depois de um tempo mais perigoso do que nunca e retira todo o adamantium do corpo do Wolverine, o que é o pontapé inicial da saga do Massacre, quando o Xavier fica furioso com esse ataque do Magneto ao Logan e apaga as memórias do Magneto. Então eu ainda vejo uma grande chance de X-Men 97 também adaptar a saga do Massacre, mas isso com certeza vai ficar pro futuro, na segunda ou talvez até na terceira temporada. De toda forma, talvez os Morlocks tenham morrido e o Magneto não. Pode ser que o Magneto apareça com o Lich morto nos braços dele, igual acontece com a Emma Frost em E de Extinção,
extinção, aparecendo com a Teenage Mutant Warhead morta nos braços. A Emma é encontrada quando os X-Men vão procurar sobreviventes na ilha, e eu acho que é exatamente isso que pode acontecer com o Magneto. O Banshee também foi atacado enquanto carregava a Meryl de maneira bem violenta. A gente também não viu o corpo deles, mas eles parecem ter sido pulverizados pela rajada. Aí fica difícil de imaginar que eles sobreviveram, né? O mesmo vale para os outros mutantes que também foram desintegrados ao longo da cena. E nessa cena até a estátua do Professor Xavier cai e esmaga diversos mutantes, o que simbolicamente é pesado demais. É como se o sonho do Charles fosse insustentável e o desejo de paz dele fosse responsável pela morte de diversos mutantes. Brutal. Que maluco, mataram um X-Men, o Gambit morreu. Tem muita gente falando nos comentários dos meus vídeos que o Gambit pode voltar como o Cavaleiro da Morte do Apocalipse ou que o Cable pode reverter essa morte. Eu sinceramente não sei se eu acharia isso legal. O Gambit foi sim Cavaleiro da Morte do Apocalipse nas HQs, logo depois de Dinastia M, inclusive. Mas o Gambit estava vivo quando ele se tornou Cavaleiro nessa história, não rolou morte dele pra depois ele voltar. Eles podem adaptar e alterar isso, claro, mas pra mim as duas opções tiram o peso e a carga emocional do fim desse episódio. Eu ainda quero ver os X-Men lidando com o luto. Podem até reverter isso, mas eu espero que seja bem mais pra frente, só na conclusão desse arco todo do desenho. Pra mim que seja no último episódio da primeira temporada ou depois disso ainda. Essa morte do Gambit ainda tem que repercutir, ecoar, pelo menos na minha visão. O cara foi muito herói, deixa ele descansar em paz um pouco. Quando o Gambit morre, ele replica a frase de efeito dele, como eu disse no começo do vídeo, se sacrificando heroicamente pra tentar salvar a vampira, que é a mulher que ele ama, e todos os mutantes que ainda estavam vivos na ilha. E o sacrifício do Gambit desse episódio recria o sacrifício do Gambit da Terra 295 dos quadrinhos. O Gambit da realidade da Era de Apocalipse. Em Uncanny X-Force número 13, com a intenção de salvar a vampira e outros mutantes, o Gambit se sacrifica em uma explosão para destruir os robôs celestiais do Apocalipse. A explosão destrói os robôs, mas também mata ele. Esse sacrifício também ecoa a última frase que Charles Xavier falou pro Gambit antes dele ir pro espaço na quinta temporada, na despedida dos dois. Gambit, how often must the scoundrel prove himself a hero before he believes it himself? Os X-Men assistem a tudo na mansão, desesperados para saber quem sobreviveu e quantos morreram nesse ataque, mas sem nenhuma maneira de obter essas informações, igual ao que acontece em E de Extinção. E os sobreviventes que estavam na ilha veem a vampira com o Gambit nos braços, aos prantos. O Gambit morreu sem saber que ela tinha escolhido ele no final, o que dá ainda mais peso para essa cena que já é absolutamente brutal. A vampira finalmente toca na pele do Gambit, mas com ele morto nos braços dela. É a morte dele o que permite ela finalmente tocar no Remy. Uma lágrima dela cai e escorre no rosto do Gambit. E a frase que ela diz, I can feel you, como eu falei, é uma referência à fala do Ciclope pra Jean nas HQs do Hellfire Gala, mas também é uma referência a outro momento devastador do MCU, quando a Wanda diz a mesma coisa pro Visão em WandaVision. E a frase, além de tudo, ecoa a fala da Tempestade no episódio 2, quando ela perde os poderes e diz isso aqui. The breeze is gone. I cannot feel it, nor the moisture, nor the air. A quantidade de carga emocional dessa cena é algo absolutamente surreal, e a tela fica preta bem na hora que a vampira diz essa frase, deixando a gente ainda mais sem chão, porque enquanto ela não pode sentir o Gambit, a gente também já não pode mais ver ele. Tá bom de carga emocional ou você quer mais? Eu sei que você quer mais, então eu vou soltar mais uma bomba aqui. Na cena que eu comentei da vampira indo resgatar o Noturno, tudo indica que os dois se tocaram acidentalmente e nada aconteceu. O Noturno tá cobrindo a mão dos dois ali, mas é legal prestar atenção e reparar como a mão do Gambit vai na direção da vampira e ela aparentemente num reflexo recolhe a mão rápido, como se tivesse mesmo tocado nele. E quando ela faz isso, ela olha pra ele com uma cara de surpresa. Talvez pela gravidade do momento o Gambit não tenha percebido, mas ela parece que percebeu que os dois se tocaram. Eles já conseguiram se tocar nos quadrinhos diversas vezes e com justificativas diferentes. Mas é legal comentar que o primeiro beijo dos dois nas HQs foi em X-Men Volume 2, número 41, HQ
HQ de 1995 e foi um ato desesperado exatamente no momento que a realidade estava se alterando para começar a Era de Apocalipse. Bom, e a música tema dos X-Men, que é tocada de uma maneira mais melancólica no encerramento, só no piano, consegue agravar ainda mais o que já era grave. A cada vez que eu revi essa cena para fazer o roteiro dessa análise, ela foi doendo mais e mais. E eu revi o episódio muitas vezes, muitas mesmo. Eu não tô bem. Mas eu vou propor um jogo aqui. Coloca nos comentários quem você gostaria de ver como os 4 Cavaleiros do Apocalipse em X-Men 97. Eu vou de Senhor Sinistro, Bastion, Fera Negro, e como o Ciclope tá meio atormentado ultimamente, vou colocar ele como quarto elemento, já que ele também foi um Cavaleiro do Apocalipse na Terra 295. E lembrando que o próximo episódio é Life Death Parte 2, então ele deve focar na história da Tempestade com o Forge e o adversário de novo. É provável que a gente só veja a continuação direta dessa história na outra semana, no episódio 7, que é chamado de Bright Eyes. Assim como Remember It foi sobre o Gambit, Bright Eyes deve ser sobre a Vampira, já que essa também é uma frase que ela usava com frequência no desenho clássico. Será que a gente vai ver a Vampira visitar a Terra Selvagem por causa da ligação desse lugar com o passado dela com o Gambit e o Magneto? A Terra Selvagem já meio que apareceu nos episódios 3, 4 e 5 do desenho, de certa forma, e ia ser legal demais revisitar esse cenário. Mas uma coisa é certa, a gente ainda vai conviver com o final desse episódio por mais um tempo. Para ver mais análises completas de todos os episódios iguais a essa, é só clicar nessa playlist aqui do lado e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!